Semana passada a gente começou, na verdade a gente teve o segundo tempo aqui falando sobre essa série. Durante todo esse mês a gente tem conversado sobre essa simbiose que é a dependência, a interdependência que existe na comunidade dos discípulos de Jesus. No Novo Testamento nós encontramos mais de 30 mandamentos da mutualidade. E eles são mandamentos da mutualidade porque eles sempre se expressam como uns aos outros. Então, aceitem-se uns aos outros, dediquem-se uns aos outros, saúdem uns aos outros. Semana passada nós falamos sobre esse não julguem uns aos outros. E aí eu queria começar hoje exatamente de onde nós paramos na semana passada. Foi uma palavra confrontadora, porque todos nós temos no nosso coração algo de juiz e a gente tem uma índole para julgar os outros, e a gente viu no Sermão do Monte a palavra que Jesus dá, que nós não devemos julgar uns aos outros, o que isso significa. E na verdade, quando a gente pensa na questão do julgamento, existe sempre o perigo dos extremos, como em qualquer outra coisa. O perigo dos extremos é realmente complicado, porque se de um lado nós temos a questão do legalismo, que é a lei idolatrada, quando a lei vale mais do que a pessoa a quem ela é direcionada. No outro extremo do legalismo, nós temos uma coisa chamada antinomia. E se você nunca ouviu essa palavra, é muito simples. Anti é contra. Nomia vem de nomos, que é lei. Então, é o contra-lei, é o fora da lei. É aquele que entende que a lei não serve para nada. Então, se por um lado, a questão do julgamento, quando Jesus disse não julguem uns aos outros, havia ali um foco específico de pensar justamente naquela atitude que muitas vezes nós temos de julgar e condenar o irmão. Mas, por outro lado, nós podemos entender essa palavra equivocadamente, achando que, de fato, cada um, então, vive a sua vida. Esse é o outro extremo. Na verdade, cada um faz o que quer. Nós não temos que julgar uns aos outros, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, então, faça o que quiser. Né? Viva a sua vida, eu não tenho nada a ver com você, e assim a gente caminha. Esse é o risco do outro extremo, de nós entendermos, não julguem uns aos outros dessa maneira equivocada, extremista. Tanto extremista de um lado, como extremista do outro. É por isso que nenhum desses mandamentos da mutualidade, eles podem ser vistos sozinhos. Eles precisam sempre ser equilibrados com os outros. E o mandamento da mutualidade que equilibra o não julguem, está justamente em Romanos, nas palavras finais de Paulo, nas saudações finais dele naquela carta, quando ele diz o seguinte, vamos ler juntos a palavra de Paulo aqui, Romanos capítulo 15, versículo 14, vamos ler juntos? Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Valeu. Você é fera, Rogério. Qual é o mandamento da mutualidade que nós temos aí? Aconselhar-se uns aos outros. Nós temos uma instrução bíblica no sentido de que no corpo de Cristo, na comunidade de discípulos de Jesus, nós precisamos não apenas não julgar uns aos outros, mas nós temos o dever de fazer o quê? Nos aconselhar. Nos aconselharmos uns aos outros. E é muito importante você entender que essa palavrinha aí é uma tradução. Dependendo da Bíblia que você tem, você vai ler aconselhar. Numa outra tradução, você pode até ler como instruir. Numa outra tradução, você vai ler a palavrinha admoestar. Então é muito importante a gente tentar entender realmente o que Paulo está querendo dizer aí. Vamos pensar um pouquinho a partir do sentido
da língua original, que é o grego. A palavrinha que ele usa lá no original da Bíblia, no Novo Testamento, em grego, é essa palavrinha, nuthetel, que é um conjunto de nus com tithem. Olha, gostaram aí da pronúncia, hein? Caramba! Valeu, Rebeca. Em outras palavras, mente e colocar. Juntou essas duas palavrinhas, deu a palavrinha que é traduzida aí como aconselhar. Que nada mais é, gente, do que trazer o significado de alguém que exerce uma influência sobre a mente do outro. Esse é o sentido dessa palavrinha aí. Alguém que exerce influência sobre a mente de outra pessoa, mas não simplesmente uma mente. Porque essa expressão nu, em grego, ela é traduzida por mente, mas ela é mais do que simplesmente uma tradução de algo que é a questão racional, mental, cognitiva. Aí também tem implícita a questão da vontade, a questão do sentimento, está tudo incluído nesse nu aí. Então, exercer influência sobre a mente, na verdade, significa muito mais do que uma influência na maneira do outro pensar. É uma influência sobre a pessoa como um todo. É uma influência sobre a vida da outra pessoa. Então, aconselhar aqui, gente, pode ser melhor traduzido como admoestar. Essa palavrinha, nuthetel, aparece 8 vezes no Novo Testamento. Apenas. 8 vezes. E ela é melhor traduzida como admoestar, porque o sentido que ela quer trazer é o sentido de uma advertência, de uma repreensão leve, de uma correção. Esse é o sentido dessa palavrinha. Exercer a influência sobre a mente e a vida de uma outra pessoa que está perigosamente num caminho equivocado. E aí, então, o ato de admoestar é levar essa pessoa a perceber o caminho em que ela está trilhando e ela reverter esse caminho. Então, ela tem tanto uma dimensão preventiva, como um alerta, como um, olha lá, cuidado, olha, esse caminho está perigoso. Então, é tanto um alerta, uma dimensão preventiva, como também uma dimensão corretiva, para alguém que já está no caminho errado e precisa ser corrigido desse caminho. Então, o que nós estamos tentando entender até aqui é que existe no Novo Testamento uma instrução no sentido de que é nosso dever cristão estar atento para admoestar, para advertir, repreender levemente, corrigir uns aos outros. Antes que você se assuste, eu quero dar 3 exemplos para vocês no Novo Testamento de como isso ocorre. Apenas recordando para você ter uma noção clara do que eu estou querendo dizer. Primeiro exemplo é o exemplo de Jesus e os seus discípulos. Se você for ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, que narram a caminhada de Jesus com os seus discípulos, você vai se surpreender com a quantidade de vezes que Jesus diz assim, cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com esses lobos em pele de ovelha. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que Jesus repreende os seus próprios discípulos. Com a quantidade de vezes que ele dá uma dura em Pedro. Pedro é o campeão de advertência, né? Se fosse lá na escola, ele era aquele camarada que já tinha ido para a coordenação várias vezes. Porque ele é o campeão das advertências. Mas os outros também são advertidos. Várias e várias vezes Jesus diz para os seus discípulos coisas que eles não querem ouvir. Várias e várias vezes Jesus faz aos seus discípulos as perguntas difíceis, que ninguém queria fazer. Ele chega e chama a atenção deles. Ele diz, inclusive, numa das vezes, ele chega a chamar Pedro de diabo. Você imagina se eu estou aqui na igreja
e eu conversando com uma pessoa aqui, chego para o Daniel, Daniel, você é um diabo. Dificilmente ele ia voltar. Mas os discípulos de Jesus, e para mim Pedro é impressionante por isso, não é pelas suas burradas, mas é porque depois de ouvir que é um diabo, ele continua no caminho. Ele continua com Jesus. É a perseverança deles que me impressiona. E aí, gente, nós temos Jesus admoestando, corrigindo, advertindo inúmeras vezes nos evangelhos. Essa era uma prática comum de Jesus. Aí você vai dizer, não, mas é Jesus. Jesus pode advertir. Só que essa prática permaneceu. Eu vou te dar 2 exemplos, que não propriamente de Jesus. O primeiro é desse casal, Priscila e Áquila. Eles eram líderes da igreja em Éfeso. E veja só, eu queria ler esse trechinho aqui, se você tem a sua Bíblia, não está esse texto aqui na tela, não coloquei por falta de espaço, mas eu gostaria de ler aqui na minha Bíblia esse texto de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Diz o seguinte: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O que é que Priscila e Áquila fizeram com Apolo, gente? Admoestaram. Chegaram e falaram, Apolo, a gente está impressionado porque realmente você é um grande pregador. Você é um camarada que expõe a palavra de uma forma maravilhosa, mas tem umas coisinhas aí que não estão batendo muito bem. Então, Apolo, vem cá, vamos lá em casa, fizeram um jantar, pediram uma pizza, falaram, Apolo, vamos bater um papo aqui sobre isso. E eles, então, ajudaram Apolo, explicaram Apolo com mais exatidão, corrigiram, fizeram uma mudança de rota. Isso é um exemplo de admoestação. Um outro exemplo, e aqui a coisa ficou um pouquinho mais tensa, foi a admoestação que Paulo, o apóstolo Paulo, fez em relação a Pedro. Olha só no livro, na carta que ele escreve aos Gálatas, pouquinho à frente aí, de Atos, eu queria ler também esse trechinho. Veja só o que a gente encontra no capítulo 2, no versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo está escrevendo isso, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, com os gregos. Quando, porém, eles chegaram, eles que eram os judeus, afastou-se deles, dos gentios, e afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Em outras palavras, Paulo viu uma atitude condenável de Pedro. Pedro estava agindo como um fariseu e não como um discípulo de Jesus, legalista, seletivo. Ele não estava agindo corretamente. Paulo chega para ele e o texto diz que ele se opôs frente a frente e disse lá as palavras de repreensão para Pedro. É algo interessante. O que Paulo fez foi uma admoestação. E aí você vai dizer, não, tudo bem, mas aqui nós temos Jesus, Priscila e Áquila, Paulo, Pedro, apóstolos, líderes. Mas isso não é tarefa para qualquer um.
E sabe o que é interessante? Como eu falei para vocês, essa palavrinha aparece 8 vezes no Novo Testamento. Sendo que das 8 vezes que ela aparece, 4 dessas vezes são referências à admoestação que os cristãos precisam fazer uns com os outros. 4. Então, das 8 vezes, 4 vezes se fala da admoestação pastoral, vamos dizer assim. A admoestação do líder da igreja que exerce uma função pastoral sobre uma comunidade. Mas 4 dessas vezes, a metade delas, se fala da admoestação mútua, que deve acontecer de uns para com os outros. Então você veja que a admoestação, esse aconselhamento, não é algo que simplesmente os líderes, os papas, os bispos, os pastores devem fazer. É algo que deve ser a rotina dos membros, uns com os outros. E aí você fala, poxa, mas peraí, isso aí está complicando, porque chamar atenção não é legal, né? Venhamos e convenhamos. Existe, gente, hoje uma grande dificuldade em relação à questão da admoestação. Nós precisamos ser sinceros em relação a isso. A questão da orientação espiritual é hoje algo extremamente problemático. O Richard Foster, naquele livro que foi um clássico dele, o Celebração da Disciplina, ele fala sobre uma série de práticas espirituais e, dentre elas, ele fala da prática da orientação espiritual, que tem a ver com a questão da admoestação. Ele diz algo nesse capítulo muito interessante que eu coloquei aqui para vocês. Olha só o que ele fala. Em nosso século, boa parte do ensino a respeito da orientação divina é notoriamente deficiente no aspecto comunitário. Recebemos informações excelentes a respeito de como Deus nos conduz mediante as Escrituras, a razão, as circunstâncias e aquilo que o Espírito sopra no coração do indivíduo. Também há ensinamentos e bons ensinamentos a respeito dos meios especiais de orientação, como anjos, visões, sonhos, sinais e outros. Todavia, temos ouvido muito pouco acerca da orientação de Deus por meio do seu povo, o corpo de Cristo. Há um profundo silêncio sobre isso. Essas palavras, elas são confrontadoras. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós facilmente ouvimos uma orientação de Deus a partir de um estudo da palavra. Então, aqui, vamos falar hoje sobre não julgar uns aos outros. E a palavra de Deus diz o seguinte, tal, e você vai... Não. Aí você leva para casa, ainda que você esteja julgando, você leva aquilo como a palavra de Deus. Ou então, dependendo da sua tradição religiosa, se você está numa comunidade mais de linha pentecostal, o camarada vai chegar e vai dizer, Deus me deu uma visão. Eis que o Senhor fala. E aí ele vai dizer, ó, tem uma palavra para o Daniel. Aí o Daniel vai chegar e falar, não, estou levando uma palavra, porque Deus revelou. Foi um sonho, foi uma visão, foi um anjo. Então, normalmente a gente consegue discernir a vontade, a orientação de Deus através dos meios ordinários da palavra e dos meios extraordinários, dos sinais miraculosos. Mas e quanto a Deus revelar a sua palavra, a sua orientação e a sua vontade por meio dos irmãos na comunidade? De alguém aqui na comunidade chegar para você e falar, pô, meu irmão, eu tenho te visto aqui de uma situação, eu tenho sobre uma coisa, mas, ó, assim, não está legal isso, assim, isso não é bom para o discípulo, para o cristão, que tal a gente rever isso? Você está precisando de alguma ajuda e tal? Ah, não, isso aí, não, quem é você para falar comigo desse jeito? Percebe? A gente tem uma crise hoje em relação ao lugar da admoestação comunitária. Existe uma crise da admoestação. E aí eu fiquei refletindo essa semana sobre o que conduz a essa crise. Por que nós vivemos essa crise? E eu penso basicamente em 3 coisas aqui rapidinho para
falar dessa crise. Primeiro, é a individualização e a privatização da fé. O nosso tempo é tão marcado pelo individualismo que até o exercício da fé se tornou uma prática individual. Então você tem a sua religiosidade, a sua espiritualidade, você faz as suas leituras, você faz as suas orações, você vai à igreja, se você concorda, você participa de uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas no fundo você tem o controle. A fé é uma coisa privatizada. É uma coisa que faz parte do seu mundo secreto, não é algo comunitário. Então a gente vive nessa época em que o exercício da admoestação, ele está restrito num ambiente público, não num ambiente privado. Deixa eu explicar isso melhor. A admoestação existe. Vou te dar alguns exemplos. Você está na escola. Você tem um professor. E você faz um trabalho. O professor vai avaliar o seu trabalho. O professor vai chegar para você e falar assim, esse trabalho não ficou legal, rapaz. Ele te dá uma nota 5, 6 lá e tal, e ele vai te explicar, isso não está certo, faz por isso, por isso. Ninguém se ofende, quer dizer, não deveria, né? Se ofender com um professor que te admoesta, que te corrige, que corrige a prova. Ele corrigiu. Aí você fala, não, ele está no dever dele, eu estou no meu. Ninguém vai questionar um professor, se ele for correto na sua correção, de ter corrigido um trabalho. Ninguém, por exemplo, que está fazendo que contratou um personal trainer, né? Contratou um personal, e aí o camarada está lá te ensinando, está te acompanhando ali numa rotina de exercícios, e aí? Aí você chega para ele na segunda-feira, ele te pergunta, e aí, como é que foi o final de semana? Aí você, cara, rodízio de pizza ontem, depois do culto, caí dentro lá, mas bonito. Comi 15 pedaços e tal, aquele negócio todo, bebi 2 litros de refrigerante, sem ser diet e tal. E o camarada, aí ele vai, meu irmão, ele vai ter que dobrar essa semana aqui. O cara vai te dar uma rotina dobrada, para você compensar. Mas enfim, você não vai se ofender com ele, dele te falar coisas duras. Dele dizer que você está no caminho errado, que você não pode fazer isso, você vai se ofender? Não. Percebe? A gente, no trabalho, você tem um chefe, ele chega para você e te corrige, fala que você não está no caminho certo, que esse trabalho não ficou legal, tem que melhorar. Você vai entender. Mas em relação à espiritualidade, à fé, à relação com Deus, parece que não tem esse direito. Porque parece que isso é uma coisa do mundo privado, isso não é uma coisa do mundo público. Então, essa individualização e privatização da fé empurrou a admoestação para debaixo do tapete. Você está lá e ninguém mexe com você, você não mexe com ninguém. Isso é um fator, mas existe também um segundo fator, e pela dificuldade que eu tive de tentar encontrar uma palavra, eu criei uma palavra. Na verdade, eu criei 2 palavrinhas aqui, me perdoem por isso, um neologismo aqui. É a melindrização e a minimização das relações interpessoais. Dá para entender o que é isso? Tá? O que é a melindrização? É o processo que eu criei aqui, minha palavra, para se referir a um processo pelo qual as pessoas estão cada vez mais melindradas nas suas relações pessoais. E ninguém pode falar nada porque magoei. Tudo magoa, gente. Ninguém pode falar nada que magoa, é um mimimi para cá, mimimi para lá, tudo é motivo para você ficar acuado, dizer que não, me decepcionei, magoei, não foi legal, vou ficar 1 mês sem ir na igreja então, vou ficar 2 meses sem ir na igreja depois daquilo que aconteceu. Tudo é uma melindrização danada que a gente tem hoje. As pessoas, elas estão ultra sensíveis. Talvez por causa daquele processo que eu me referi no domingo passado, de vitimização da sociedade. A gente se faz de vítima em relação a tudo nos dias de hoje. Porque quando a gente se faz de vítima, a gente cria uma capa que justifica todos os nossos atos errados. Então é um escudo, é um campo de força moral que a gente usa para dizer que a gente não tem responsabilidade sobre isso.
Então, a admoestação ela se torna hoje difícil justamente por isso, porque está todo mundo melindrado. Parece que ninguém pode falar nada, porque é uma ofensa pessoal. E além disso, ainda tem um outro fator mais complicador ainda, gente. Sabe o que é? É o que é de verdade, o que acontece, que é o abuso espiritual de líderes dominadores. Às vezes eu ouço algumas histórias de líderes que abusaram do seu direito de pastorear e de conduzir, e abusaram das pessoas espiritualmente, criaram uma série de feridas enormes na vida de pessoas vulneráveis, e aí essas pessoas, obviamente, criam o quê? Uma capa de proteção para poder, não quero mais ninguém chegue para mim falando isso, aquilo, porque, da outra vez é o que fizeram comigo. E você não se vulnerabiliza mais por causa de uma experiência negativa do abuso espiritual de líderes dominadores. Então, gente, só estou colocando esses 3 elementos aqui para você acompanhar a dificuldade que eu, por exemplo, sinto, e que eu acho que você deve sentir também, de ter acesso à vida das pessoas nos dias de hoje. A verdade é que existe um muro de proteção e as pessoas estão muito bem protegidas dentro dos seus condomínios, das suas casas, e ninguém tem direito a questionar nada. Está tudo guardadinho ali. Só que existe, gente, uma orientação bíblica que diz que no corpo de Cristo nós precisamos admoestar uns aos outros. No corpo de Cristo, e aqui tem o fundamento da admoestação, existe uma vida em comum, uma interdependência, uma simbiose. Eu costumo dizer que tem 2 relações doentias, 2 deturpações doentias na comunhão. Uma é a dependência, que cria o parasitismo. Então, é uma pessoa que é totalmente dependente da outra, e a outra, no outro extremo, a independência, que cria uma vida avulsa. Então, se de um lado a gente tem aqueles que insistem em ser dependentes e que nunca crescem, porque são sempre dependentes, por outro lado nós temos os que são independentes, que não querem viver dentro de uma relação mútua. Só que o que se propõe no Novo Testamento é uma interdependência. Nem dependência, nem independência. A interdependência é o conceito que vai dizer que você depende de mim, mas eu também dependo de você. Interdependência é uma dependência mútua. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o que eu faço diz respeito ao meu irmão. E o que o meu irmão faz me diz respeito. Na verdade, existem vários exemplos na Bíblia que falam da nossa solidariedade como cristãos. O fato de que nós somos um. O fato de que Deus nos olha não apenas como indivíduos isolados uns dos outros, mas que Deus também nos olha como comunidade. Um exemplo muito evidente disso é a famosa história de Acã. Você já ouviu falar de um tal de Acã? Alguém já ouviu? Quem ouviu falar de Acã já na Bíblia? Pouca gente aqui ouviu falar do tal do Acã. Isso não é um cachorro, é uma pessoa, certo? Esse camarada, lá no Antigo Testamento, agiu de maneira equivocada, de maneira egoísta, e pegou uma coisa que não era dele, escondeu, e que era algo que deveria ser eliminado, mas ele pegou para ele, e aí Deus resolveu agir de maneira disciplinar, e o que chama atenção nessa história é que Deus agiu não apenas contra o Acã, mas contra todo o povo, por causa de uma pessoa. Isso assusta você? Pois é, me assusta também. Essa é a tese
de doutorado de um cara que todo mundo conhece, que é o Russell Shedd. Russell Shedd, um pastor batista já bem idoso, hoje vive no Brasil já há muitos anos. E a tese de doutorado dele virou um livro chamado A Solidariedade da Raça, dizendo que, na verdade, nós somos e aquilo que nós fazemos interfere, sim, no coletivo. O que você faz diz respeito a mim, e o que eu faço diz respeito a você. Porque nós vivemos numa comunidade, num corpo de Cristo. Se o exemplo do corpo é verdadeiro sobre a questão dos dons espirituais, aquele exemplo que Paulo dá de que existe um corpo humano e nós somos as partes, os membros desse corpo. Ora, quando você está com uma enfermidade num determinado órgão ou num determinado lugar, se você está com uma unha encravada e aquilo ali faz aquele pus ali, aquilo ali dói pra caramba. E afeta todo o seu corpo. Então, o sentido de corpo, gente, é que ninguém vive isolado, ninguém é uma ilha. Todos nós devemos, sim, prestar contas uns aos outros. Isso assusta você? Me assusta também. É por isso, gente, que é baseado nisso que Paulo vai dizer o que nós lemos. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido. E Paulo está escrevendo isso no final da carta aos Romanos, que é a obra por excelência de Paulo, onde ele instrui, onde ele coloca toda a sua teologia para a igreja. E no final da carta ele diz assim: meus irmãos, eu não escrevi tudo isso para desprezar o conhecimento de vocês, ou simplesmente fingindo que vocês não têm capacidade para poder pensar dessa forma. Eu não escrevi isso para suplantar vocês, pelo contrário, eu estou convencido, eu estou certo, de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, sendo capazes de admoestar uns aos outros. Então ele está falando aí, gente, que na própria comunidade, ele crê nisso, naquela comunidade de cristãos, eles estavam aptos, capacitados para fazer esse exercício de admoestar uns aos outros. Só que ele coloca duas coisas aqui como base para essa capacitação. Ele diz o quê? Que eles estavam, primeiro, cheios de bondade, e depois que eles estavam o quê? Plenamente instruídos. E aqui é o seguinte: sem essas duas coisas, a admoestação ela se torna um desastre. É preciso que, para se tornar apto, capacitado para admoestar, para viver isso, você esteja plenamente consciente dessas duas necessidades. Estar cheio de bondade e plenamente instruídos. Então, para ser capaz de admoestar, em primeiro lugar, precisa o quê? Estar cheio de bondade. Por quê? Por quê? Alguém tem uma dica? Para não fazer uma manipulação. É preciso bondade para não julgar. Porque sem bondade, a admoestação se torna o quê? Juízo. Se torna uma condenação. Na verdade, sem bondade, a admoestação se torna um remédio amargo demais. E pode prejudicar mais do que ajudar. Você já teve a experiência de tomar um remédio que fez mais mal do que o problema que você tinha para tomar o remédio? Você está com um problema de saúde. O médico te manda você tomar um remédio. Depois de tomar o remédio, você fica pior do que estava antes. É isso que acontece com a admoestação sem bondade. O remédio que tem o objetivo de curar faz mais mal do que bem. Por quê? A pessoa sem a bondade, ela não está preocupada com a restauração da relação, com a restauração do problema, com a reversão, com a condução para o caminho correto. Não. Ela está preocupada em punir o outro. Ela está preocupada, é o carrasco, ela está preocupada em humilhar o outro. É isso que ela está preocupada, ainda que ela não assuma, mas se não há bondade, esse é o objetivo. Essa semana, estava lendo
um trechinho do livro do James Smith, lá da Maravilhosa Boa Vida, e ele dizia algo interessante, que muitas vezes a gente julga o outro, porque quando a gente julga o outro, a gente colocar o outro para baixo parece que nos faz sentir melhor. Porque a gente já está para baixo. Então a única forma da gente se sentir melhor é a gente botar o outro mais para baixo ainda, porque pelo menos a gente pode olhar que ele está mais embaixo do que a gente. Então quando a gente olha, despreza o outro, condena o outro, julga o outro, isso inconscientemente é um exercício para tentar a gente ficar por cima. Isso é quando a gente não está cheio de bondade. Se você for ler as orientações do Novo Testamento sobre essa questão da admoestação, você vai sempre perceber esse elemento da bondade. Eu quero citar 2 exemplos para vocês aqui de textos bíblicos sobre isso. Primeiro, em Gálatas, capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ele poderia simplesmente dizer: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Ponto. Cuide-se, porém, cada um. O sentido estaria preservado, não estaria? Só que ele vai dizer o seguinte, ele faz questão de dizer: deverão restaurá-lo com mansidão. Porque sem mansidão, isso vale, por exemplo, para disciplinas que o pai tem em relação ao filho. Você já experimentou disciplinar seu filho num ataque de raiva? O resultado foi positivo alguma vez? Deu certo alguma vez? Num ataque de raiva, você arranca a correia e vum! Sai daqui, cachorro! Isso adiantou alguma coisa? Não. Isso não quer dizer que você não possa usar a força. A questão é o descontrole. Então veja, restaurá-lo com mansidão. Uma outra passagem, quando ele escreve para Timóteo, olha o que ele está dizendo para o pupilo dele, que era um pastor, e ele estava instruindo esse jovem pastor. Ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir, e de novo ele diz o quê? Com mansidão, os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então veja que a gente deve corrigir com mansidão, segundo o apóstolo está ensinando aqui, porque a gente entende que, na verdade, a pessoa vai se arrepender ou não é por causa da minha correção, que é Deus quem vai conceder o quê? O arrependimento e vai reconduzir a pessoa à verdade, não sou eu. Percebe isso? Está muito claro no texto. Então, a importância de, na admoestação, a coisa ser feita com bondade, com misericórdia, com atenção, com zelo, não de uma forma vingativa, irada, descontrolada, punitiva. Não. O objetivo é restaurar, é curar, não é colocar mais ferida e mais doença. Então, para ser capaz de admoestar, é preciso, em primeiro lugar, estar cheio de bondade. E é preciso, em segundo lugar, como ele diz o quê? Estar plenamente instruído. Se a gente precisa de bondade para não julgar, a gente precisa de instrução para quê? Para discernir, gente. Lembram que nós falamos na semana passada sobre julgar e discernir? Sem bondade, a gente julga, condena. E sem instrução na palavra de Deus, a gente não discerne. Então você precisa estar plenamente instruído na palavra, porque Paulo diz que a palavra de Deus é inspirada e apta para a instrução, para a correção, para a repreensão na justiça. Você precisa estar apto na palavra
para instruir. Se sem bondade a admoestação se torna um remédio amargo demais, sem instrução a admoestação se torna o quê, gente? Um remédio o quê? Falso. Sem instrução, a admoestação se torna um fake, se torna uma coisa ineficaz. É como você pegar um remédio de açúcar, dá para o camarada, não, toma aí que isso aí vai curar tua tuberculose. Não vai. E o problema é que tem muita gente hoje que não está plenamente instruída admoestando. E aí tem muita gente dando remédio falso, remédio que não cura, que não tem o discernimento de Deus para aconselhar, na verdade, para identificar, na verdade, onde está o problema. De repente alguém chega e está vivenciando uma determinada situação, crendo que o problema está ali. Só que com a instrução da palavra, você vai identificar que o problema está lá. É como alguém que chega com uma tosse no médico, o médico vai examinar e vai dar um remédio, um xarope para o camarada. Só que se ele fizer um exame decente, ele vai descobrir que o camarada está com uma tuberculose. Tipo assim, você vai dar xarope para um tuberculoso para passar a tosse dele. Mas e a tuberculose? Percebe? A questão é que a instrução na palavra é necessária, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela mesma nos diz isso, que aqui nós temos um espelho, nós temos uma espada, que ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta na ida e corta na volta. Ela é uma espada porque ela, de fato, faz a incisão cirúrgica onde precisa ser feito. E todos nós precisamos ler a palavra, isso é uma frase do Martinho Lutero, que ele diz o seguinte: nós precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. Porque geralmente a gente lê a Bíblia contra o outro, mas a gente não lê contra a gente. É a famosa síndrome do cotovelo. Você sabe por quê? O camarada está falando, está pregando, e aí daqui eu estou vendo. Né? Chega aí o marido, está vendo? Né? Para você. Ou então aquela mulher que chega no final do culto, eu já ouvi isso algumas vezes, aqui, graças a Deus, ainda não tive que ouvir. Mas eu já ouvi algumas vezes pregando em alguns lugares, a mulher chega para mim depois do culto: pastor, que mensagem maravilhosa, pastor. Mas, pastor, uma pena que o meu marido não veio hoje, porque é para ele. A pessoa ouviu para o outro, ela não ouviu para ela. Percebe? A gente tem essa tendência de ouvir para os outros, mas não ouve para nós. E da mesma forma é a palavra, a gente nunca lê a palavra contra nós. A gente lê a palavra para referendar os nossos próprios pontos de vista, que já estão muito bem estabelecidos, obrigado. Então a gente escolhe uma coleção de textos ali que vão dar base para sustentar a maneira como a gente crê, e aquilo ali é a nossa Bíblia. O restante, o que a gente faz? Tesoura nela. Aí você, por exemplo, diz que o Novo Testamento é graça, o Velho Testamento é lei. Só que se você for levar a Bíblia a sério, você vai descobrir muita graça no Antigo Testamento e muita lei no Novo Testamento. Você vai descobrir casos, você vai, por exemplo, se surpreender que Jesus é a pessoa na Bíblia inteira que mais fala sobre inferno. Você sabia disso? Ah, não, inferno é coisa do Antigo Testamento. Mas quem mais fala de inferno na Bíblia é Jesus. E aí você leva um susto. Por quê? Porque a gente precisa aprender a ler a Bíblia, gente, contra nós, contra os nossos pressupostos, deixar que ela nos molde. Isso é necessário para a gente estar plenamente instruído. Então, para admoestar, a gente precisa ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual. São duas as coisas que nós estamos aqui falando que dão base para o exercício da admoestação. Primeiro, está o quê? Cheio de bondade. Porque sem bondade, a admoestação se transforma em quê? Julgamento. É um remédio que faz mais mal do que bem. E, em segundo lugar, precisamos estar o quê? Plenamente instruídos. Porque sem instrução, sem verdade, é um remédio fake, que não tem valor algum.
é preciso você entender que o cristianismo, e por favor, me entenda bem, não digo o que eu não estou dizendo. O cristianismo, ele defende não apenas o amor, mas ele defende a verdade também. Pegue uma concordância bíblica e procure a palavra verdade. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que a palavrinha verdade aparece no Novo Testamento. A verdade importa para o cristão. Não é só o amor. E eles não estão em posição antagônica. Ou é a verdade ou é o amor. Quando Paulo fala aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos seguir a verdade em amor. Então, a verdade com amor é a coisa mais maravilhosa e libertadora que existe. Porque sem verdade não há libertação. E sem amor também não. Somente quando os dois estão juntos é que há uma verdadeira libertação. Amor sozinho não liberta ninguém, verdade sozinha não liberta ninguém. Amor e verdade juntos, bondade e plenamente instruídos, é aquilo que realmente pode reconduzir alguém para o caminho correto. Eu quero terminar colocando 2 provérbios para vocês. Quero colocar como conclusão para você pensar, para a gente pensar junto. O primeiro deles, um provérbio que está na Bíblia. Provérbio de Salomão. Esse é um provérbio para quem vai ser admoestado. E para todos nós pensarmos se nós estamos abertos à admoestação. Nós estamos abertos à admoestação no trabalho, na academia, na escola. Que estamos abertos à admoestação na comunidade de fé. O quanto nós estamos abertos para o irmão chegar e falar, meu irmão, preciso ter uma palavrinha contigo e tal. E na boa, acolher isso na boa. Olha o que Salomão disse nesse sentido. Vamos ler juntos? Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Qual é o problema do rei? É porque ele é velho? O problema não é que ele é velho. Cabeça dura, Mauro. O que é uma cabeça dura? É uma cabeça que já não se deixa admoestar. É uma cabeça que não tem humildade suficiente para admitir e para ouvir uma correção, uma repreensão. Nós precisamos exercitar isso na comunidade de fé. Na verdade, eu vou além e vou dizer que nós precisamos desejar uma repreensão. Quando você contrata um serviço de coaching, o que é que você está contratando? Alguém aqui já fez coaching? Você já fez, Cláudio? É barato? Caro pra caramba fazer coaching, não é verdade? É muito caro. Vai lá, você vai ver o preço, não é barato não. E olha que coisa gozada. Você está pagando para um camarada para ele dizer para você o que você está fazendo de errado. É isso que é o coaching. Você está pagando para o cara e dizendo assim, meu irmão, me diga aí onde que eu estou errando. Eu quero ir pelo caminho certo. Me dá umas orientações. Você está pagando o cara para... E veja, a gente paga o camarada para ele nos tratar as nossas feridas emocionais, né? Um psicólogo. Não estou dizendo que eu sou contra o psicólogo, tá? Pelo amor de Deus. Tem coisas que têm que realmente serem tratadas em conselho, em consultório de um psicólogo. Mas muitas vezes, o que você vai fazer no psicólogo, e o que o psicólogo vai fazer, é simplesmente, sabe o quê? Ouvir. Você está pagando uma pessoa para te ouvir. Porque a nossa sociedade é tão neurótica, tão louca, que nós hoje precisamos pagar uma pessoa só para ouvir a gente. Em muitos casos. Em outros, realmente, nós precisamos de uma orientação clínica e tal. Não estou dizendo para não ir de psicólogo não, tá, gente? Em outros casos, a gente precisa pagar
Cláudio, para o camarada ir lá e dizer o que nós estamos fazendo de errado no mundo dos negócios. Ah, não, eu preciso de um coaching na minha área profissional e tal. E o cara vai chegar lá e vai falar assim, rapaz, você está errado nisso, você tem que mudar seu rumo. Tá. Aí você sai de lá, poxa, cara, brigadão mesmo. Pô, cara, foi maravilhoso, cara, vim aqui. Você sai feliz da vida. Aí você chega na igreja, o camarada chega para você, pô, meu irmão, deixa eu falar um negócio, o caminho ali não está legal, aquilo ali, pô, essa atitude eu tenho reparado, compartilha um pouquinho e tal. Quem é você, rapaz, para falar da minha vida? Estou ofendido contigo, sai daqui, me deixa quieto. A gente já fica ofendido, se a pessoa fala com a gente assim. Então nós precisamos, gente, reorientar a nossa vida nesse sentido, estar abertos uns aos outros. Não é aberto para o pastor admoestar, não. É aberto para uns aos outros. A gente ter a liberdade, como ele falou, de se deixar admoestar. E o segundo provérbio, que eu termino com ele, é o provérbio para quem vai admoestar. Por quê? Tem o provérbio para quem vai ser admoestado e tem o provérbio para quem vai admoestar. Lembrando de estar cheio de bondade e plenamente instruído. E ele vai dizer o seguinte, é um provérbio, não é bíblico, é do Francis Bacon. Veja o que ele diz, muito tempo atrás. Aquele que dá bons conselhos, constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplo, constrói com as duas mãos, com ambas. O que dá boa admoestação e mau exemplo, constrói com uma mão e destrói com a outra. Isso é para a gente estar atento ao exercício da admoestação. Porque muitas vezes, se não estivermos cheios de bondade e cheios de instrução, a gente vai, na admoestação, fazer o quê? Construir com uma mão e com a outra a gente já derruba o que a gente acabou de construir. Então, queridos, a palavra de hoje, aconselhem-se uns aos outros. A Bíblia dá grande valor à questão do aconselhamento, da admoestação, de você ver o outro em algum caminho equivocado e ao invés de ficar lá torcendo para ele cair de vez, ou então torcendo para ele sair dali, não se aproximar mais de você, para aquilo não te afetar, a Bíblia nos orienta a gente fazer o quê? Procurar. Rubem Amorese, lá de Brasília, tem um texto que ele fala sobre isso. Ele fala, existe um problema muito sério na igreja, quando a gente perde a liberdade de chegar para o irmão e falar, meu irmão, vamos ter uma conversinha? Vamos almoçar? O exercício do amor e da verdade, não apenas do amor. O exercício do amor e da verdade. A gente ter a liberdade de fazer isso uns com os outros. A comunidade precisa abaixar o nível de resistência, abaixar o tamanho dos muros, para permitir que a gente possa transitar livremente ali, sem aquele constrangimento do individualismo, do egoísmo que nos assola nos dias de hoje. Isso te assusta? A mim também, muito. Porque a minha reação, ainda mais como mineiro que eu sou, e lá em Minas, e eu estava lá ontem, tem um provérbio popular que diz que você dá um boi para não entrar numa briga. Certo? De fato, tem que ser assim. Dá um boi para não entrar. Você é mineiro também, Vinícius? Não, né? Conhece esse ditado? Tem algum que é mineiro aqui? Tem alguém mineiro? Vocês são mineiros, vocês sabem desse provérbio, né? Dá um boi para não entrar numa briga. Por quê? A gente evita a todo custo a confrontação. Nós somos assim. Mas o nosso desejo, a gente lê na palavra que a gente precisa, sim, confrontar em amor, uns aos outros, para construir uma comunidade, não apenas de amor, mas uma comunidade de verdade. Vamos terminar? Vamos fazer uma oração?